Olá, fã do futebol americano. Mais uma edição especial do Futebol Americano Brasil, uma ligação internacional, Porto Alegre para Porto. Essa troca de experiências entre Brasil e Portugal. Eu estou aqui com o wideout do Porto Scali Dragons, Miguel Vasconcelos, que nós vamos conversar um pouquinho sobre essa nona edição, essa final entre Porto Scali Dragons e Porto Mutts. Vasconcelos, os Dragons é a única equipe dessa temporada, 2017-2018, que chega à final de forma invicta, sem perder nenhum jogo. Segunda equipe que mais pontuou na competição inteira e a melhor defesa. Qual é a expectativa da equipe para esse jogo contra os Mutts? Olá, Henrique. Antes de mais, obrigado pela entrevista. A expectativa é simples, acho eu. A expectativa é ganhar. Que não há, depois da época que nós fizemos, e repara, muita gente pode não saber isto, mas nós começamos o treino para esta época, fez ontem exatamente um ano. Portanto, a nossa pré-época durou desde abril de 2017 até o momento em que o campeonato começou, portanto, em finais de outubro, se não me engano. Portanto, tivemos muita preparação, tivemos muito treino. E acho que o facto de chegarmos à final invictos tem muito a ver, claro, com a qualidade dos jogadores que nós temos no nosso plantel, mas tem também muito a ver com a quantidade de esforço e dedicação que todos eles usaram nos treinos. A expectativa aqui, eu sei que os Mutts vão ter, acho eu, exatamente a mesma expectativa, ganhar. Quem chega a uma final, e sobretudo como os Mutts, depois de ganharem aos atuais campeões, acho que tem todo o direito a ter essa expectativa. Agora, para nós, uma época de sucesso tem que passar para ganhar o campeonato, depois de todo o investimento que fizemos. Tu acha que os Dragons chegam nesse jogo, nessa decisão, favoritos, diferente como foi na temporada passada, quando a equipe se chamava Maya Renegades contra o Lisboa Devils? E eu não creio. Numa final, eu acho que não há favoritos. E digo-te isto sabendo de antemão que, provavelmente, nas meias finais, toda a gente considerava os Devils como favoritos em relação aos Mutts. E a verdade é que os Mutts, mesmo sem algumas peças importantes nesse jogo, algumas baixas de relevo na defesa, conseguiram fazer um jogo fantástico e ganharam aos Devils. E, portanto, falar de favoritos numa final, eu acho que não se deve fazer. Eu acho que vai ser um jogo muito, muito bom. Vai ser um jogo muito, muito duro. Tenho a certeza que o meu corpo no dia a seguir vai sentir os efeitos do jogo. Mas não creio que sejamos favoritos. Se a pergunta é: acreditas que os Dragons têm as condições para ganhar? Isso, claro que sim. Não podia ser de outra forma. Agora, não acho que, com toda a honestidade, não acho que haja um verdadeiro favorito para esta final. E, sobretudo, porque campo mais neutro não podia haver. São duas equipas do Porto que vão jogar a cerca de 250 km da cidade. Portanto, vai ser um campo genuinamente neutro. E, portanto, não acho que sejamos favoritos. Tu até tocou num ponto interessante, a definição de um campo neutro. Essa final que vai ser em Torres Vedras. Tem alguma preparação diferente para esse deslocamento, dessa saída do Porto para Torres Vedras? Tem. Quer dizer, Portugal é um país pequeno e, portanto, as diferenças do ponto de vista da adaptação ao clima não são nada de especial. Mas há um ponto que é muito importante e que nós temos focado nas últimas semanas, que é o facto de nós maioritariamente treinamos à noite, durante a semana, e a final vai ser às 3 da tarde de um sábado. E, portanto, nós nas últimas 2 semanas, temos feito um esforço por tentar treinar durante o dia, para também nos ajustarmos àquilo que vão ser condições diferentes. Em princípio, de acordo com a meteorologia, estará um dia com sol, portanto estará calor. Foi um dos pontos em que eu, ano passado, quando fomos à final com os My Renegades, que eu senti um bocadinho a diferença, porque estava muito, muito calor e, portanto, o desgaste foi muito, muito grande. E, portanto, nós este ano também beneficiando um bocadinho da experiência que tivemos, porque a maior parte do plantel transitou dos Renegades para os Dragons e, portanto, esteve na final ano passado, a maior parte do plantel estava de sobreaviso e, portanto, nestas últimas 2 semanas temos tentado fazer
reproduzir um bocadinho as condições que vamos encontrar em Torres Vedras. Essa diferença de Torres Vedras para Évora, que no ano passado Évora era mais ou menos 400 quilômetros de Porto, vai ter alguma diferença em relação a isso, já que são mais ou menos 150, 175 quilômetros de diferença? Eu acho que essencialmente Évora, o ano passado estava muito, muito calor, estavam condições ótimas para jogar futebol americano, mas estava muito calor, foi um jogo muito duro. Eu creio que este ano vai ser um bocadinho diferente, o jogo é um bocadinho mais a norte. É claro que a viagem tem sempre o seu peso, e eu não consigo não falar nisto dizendo que se a final estivesse marcada desde o início do campeonato para Torres Vedras, eu acharia perfeitamente normal, porque no início da época toda a gente sabe com aquilo que está a contar. Agora, a final foi marcada dias depois do início dos playoffs, portanto, os primeiros jogos dos playoffs, os Wildcard Games. A final foi marcada poucos dias depois, e, portanto, nas meias finais estão 3 equipas do Norte, estamos nós, estão os Mutts, estavam os Braga Warriors. Portanto, com 3 equipas do Norte, escolher o local da final para a cerca de 60 talvez quilómetros de Lisboa, quer dizer, não me parece muito lógico, não é? Ou se escolhia o local da final no início do ano e todas as equipas que lutam para chegar lá estariam a contar com a localização, ou então marcá-la na altura das meias finais. Para mim faria mais sentido um local a meia distância, Coimbra, por aí, uma coisa que ficasse a uma equidistância entre as equipas que em teoria podiam chegar à final. Agora, do ponto de vista da diferença entre Évora e Torres Vedras, creio que o tempo vai ser mais ligeiro, vai ser mais agradável para jogar, mas acho que não vai ter assim. Eu acho que quer nós, quer os Muds, estamos preparados para jogar sobre. Em princípio estarão 17, 18 graus. Um dia nublado, mas com algum sol, portanto vão estar as condições ótimas para se jogar futebol. Não creio que vá ser igual a Évora. Évora, o ano passado, tivemos temperaturas em abril que estavam a chegar aos 30 graus e, portanto, foi complicado. Tu acha que o Mutts pode chegar um pouquinho mais cansado, já que vai ser a segunda viagem deles ao sul? Eu não sei, eu espero que sim, não é? Para nós, eu espero que sim. Quanto mais cansados eles chegarem, melhor. Mas acho para uma final, e sobretudo porque repara, Henrique, neste ano nós vamos fazer o nosso 12º jogo, os Mutts vão fazer o 13º jogo, portanto é uma época que é relativamente longa, mas apesar disso, quando chega à final, eu acho que não há cansaço, não é? Quer dizer, é para ganhar o troféu, é para ser campeão nacional, portanto acho que não há cansaço. E se os Mutts chegarem mais cansados ou não por causa da última viagem, ótimo para nós. Mas não estou a contar com isso. Acho que na cabeça de todos os jogadores que chegam à final, acho que o cansaço, e pelo menos eu por mim falo, o cansaço nem me passa pela cabeça. Certo. Na temporada regular, já vocês se enfrentaram 2 vezes, né? Foram 2 vitórias dos Dragons, a primeira por 12-7 no Viso e a segunda por 35-7 o jogo em Vila Nova de Gaia. Tu acha que esse jogo vai ser bem apertado por se tratar de uma decisão e de um derby da Invicta? Não tenho dúvida. O primeiro jogo foi muito, muito renhido. Foi provavelmente o jogo mais difícil que nós tivemos esta época. Estivemos a perder a maior parte do jogo. O segundo jogo, apesar do resultado, que foi de 28-8, se não me engano, o resultado é enganador, porque o jogo também foi muito, muito, muito próximo. Os Mutts conhecem-nos muito bem, nós conhecemos muito bem os Mutts. Portanto, tivemos, não é só deste ano, porque se pensares nos anos anteriores, alguns jogadores mudaram, mas o núcleo essencial das equipas, que era o ano passado os Porto Mutts e os Maia Renegades, e que são este ano os Porto Mutts e os Dragons, o núcleo duro não mudou assim muito. E portanto, nós já nos conhecemos muito bem. E portanto, eu não tenho a mínima dúvida que vai ser um jogo muito duro, vai ser um jogo muito renhido e também por isso acho que vai ser um ótimo espetáculo. Pensando nos matchups, assim, por unidade, principalmente, são 2 defesas que são muito fortes, as 2 melhores defesas, Dragons e Mutts, respectivamente, primeiro e segundo colocado.
Mas pensando na unidade do ataque, o diferencial técnico entre o quarterback de vocês, o Awal Umaru, que é americano, contra o Brian Lopes, tu acha que o Umaru pode levar um pouquinho mais de vantagem? Já que os dois ataques jogam spread, mas o Umaru pode ser um dual threat? Eu acho que em Portugal, para ser sincero, acho que não há nenhum quarterback como o Wall. Quer dizer, a grande diferença que ele traz ao jogo é, sobretudo, a necessidade que as equipas adversárias planearem o jogo, fazerem o seu game plan para preparar aquilo que ele traz. Ou seja, as equipas adaptam a forma da defesa jogar em função das potencialidades do Wall. Isso depois faz com que os restantes jogadores da offense, eu falo dos receivers, mas também dos running backs, pois tenham alguma margem e, portanto, a defesa de alguma forma está tão preocupada com aquilo que o Wall pode fazer que depois potencia aquilo que são talvez jogadores menos conhecidos que nós temos, mas que têm muita qualidade. O Wall, atenção, para mim, o Wall é, sem mínima dúvida, o melhor jogador da Liga Portuguesa. E, portanto, acho que no matchup individual com o quarterback dos Muds, acho que, não tenho a mínima dúvida, que levaria vantagem. Mas os Muds têm também uma coisa que muitas vezes não é referida. Os Muds são muito metódicos. Ou seja, aquilo que os Muds fazem muito bem. E, portanto, eles conseguem ter um game plan muito equilibrado, conseguem ter 2 ou 3 receivers com muita qualidade, que permitem que, mesmo sob pressão, porque uma das coisas que o Brian, o quarterback dos Muds, faz muito bem é fazer o rollout, e quando ele faz o rollout e sai do pocket, ele tem receivers muito inteligentes que conseguem aproveitar as zonas que não estão a ser tão bem defendidas e, portanto, consegue colocar lá a bola. Eu acho que, no geral, o jogo vai ser muito equilibrado. Eu acho que sim, o Awol é claramente um difference maker, mas também acho que a unidade ofensiva dos Muds, no seu global, vai conseguir dar uma resposta. Se fores ver do ponto de vista das estatísticas na época regular, os Muds não têm muito pontos marcados, eu creio que serão talvez o 4º ou o 5º melhor ataque, mas a verdade é que as únicas 2 derrotas que têm vêm contra nós. Portanto, são uma equipa que tem uma defesa muito boa e que, em relação ao ataque, aquilo que fazem bem. E, portanto, conseguem garantir vitórias dessa forma. Se o jogo for renhido, como tu diz, um jogo bem disputado, pau a pau, essa busca de território pode ser um diferencial no jogo entre os place kickers, o Paul Ferician dos Dragons e o Hélio Reis dos Muds? Olha, eu não tenho grandes dúvidas sobre isso. Eu, este ano, eu creio que os Muds já ganharam 2 jogos com field goals do Hélio. Nós, felizmente, não tivemos nessa situação. Mas, chegando a esse cenário em que o jogo está empatado e estamos no último quarto, e eu não tenho a mínima dúvida que, do ponto de vista das special teams dos Dragons, que há a confiança necessária para o Paul fazer esse kick. E o Paul é alguém que chegou este ano a Portugal, ele está cá de Erasmus, ele já jogava na Roménia, e foi uma adição enorme à nossa equipa, porque nós começamos o ano basicamente sem kicker. E, portanto, ele chegou e assumiu o papel de kicker, e eu, aqui de cabeça, não tenho a certeza, mas ele deve ter uma eficácia entre field goals e extra points, ele deve ter uma eficácia a rondar os 80%. Portanto, o que é muito bom. Então, encaminhando para o final, a última pergunta para ti, que vai encarar uma secundária que é bastante dura, é bastante forte. Como se livrar da marcação, principalmente do cornerback, o Ricardo Cunha, e encarar o safety, o João Trey Marques, que é um ícone em Portugal? Olha, eu sinceramente eu não estou muito preocupado. Não estou muito preocupado porquê? Porque nós vamos lá essencialmente fazer o nosso jogo. E se eu sei que é importante ter uma noção de quem é a defesa contra quem nós jogamos, eu também sei que tenho a perfeita consciência de que, independentemente de quem sejam os elementos individuais na defesa dos Muds, a verdade é que todos os receivers dos Dragons, eu falo por mim, do Bruno Pintão,
do Vasco Pinheiro, do Vasco Pinto, toda a gente, do Diogo Helena, todos eles têm, do ponto de vista individual, capacidade para, nos matchups individuais, levarem vantagem. É certo que não estou a tirar de todo o mérito à secundária dos Mets, não é? Quer dizer, o Ricardo Cunha é provavelmente o melhor corner português, isso aí não tenho dúvidas. O João, o Treino, é talvez o melhor all-around jogador em Portugal, mas a verdade é que ainda assim, como o futebol americano é um jogo de equipa, eu acho que a nossa unidade ofensiva tem todas as possibilidades de sair vitoriosa. Isso aí eu não tenho grandes dúvidas. Claro que para isso também ajuda nós temos muito estudo de game tape sobre os Mets, para também sabemos o que é que podemos explorar, o que é que não podemos explorar, sabemos mais ou menos que tipo de defesa é que vamos enfrentar e, portanto, também ajustamos o nosso game plan para isso. Tá certo, então. Eu quero agradecer por ter aceitado esse convite, essa ligação internacional entre Porto e Porto Alegre. Eu quero desejar boa sorte a ti e à equipe dos Porto Scarlet Dragons nesse jogo contra os Mets. Obrigado, Henrique, e obrigado pelo fantástico trabalho que tens vindo a fazer, não só esta época, mas na época passada. Acho que este tipo de ligação entre Portugal e Brasil só traz vantagens para ambos os lados. E, portanto, em tudo aquilo que nós pudermos ajudar, eu acho que faz todo sentido. Muito obrigado.